Tá, pessoal? Aqui então é um exemplo daquela atividade do número 2, tá? Que fala do avião que tá subindo uma. Aqui vamos imaginar que aqui tem o avião. Deixa eu ver eu desenhando um avião aqui, né? Ah, não vai rir do meu avião, tá? Aqui o avião. Parece tudo menos um avião, né? Parece. Sei lá o que parece isso aqui. Tá, vocês imaginem aí, tem um aviãozinho subindo, tá? Ele saiu daqui do solo e subiu. Então, ele subiu 18 quilômetros. Ó. Aí vocês desenhem lá um triângulo, tá? E eu sei que o ângulo é 30 graus e eu quero saber essa altura aqui, que é o x. Então, como o x está lá do outro lado, ó, o ângulo dos 30 graus está aqui, o x está do outro lado. Então, ele é o oposto, ele é o cateto oposto. E aqui, essa subida aqui, essa linha inclinada, é a hipotenusa, que nesse exemplo que eu coloquei aqui é 18 km, é diferente do exercício de vocês, é parecido, tá? Então, como é cateto oposto, que a gente quer saber, e nós temos a hipotenusa, ó, cateto oposto sobre a hipotenusa é a fórmula do seno. Então, eu usei a fórmula do seno. Eu sei que o seno de 30 graus é 0,5, que a gente vai olhar na nossa tabela, aquela. E só vou botar na fórmula. Ó, pessoal, é só botar isso aqui, é uma fórmula, tá? Então, o cateto oposto é o x, eu boto o x aqui. E a hipotenusa, que é 18, vou botar aqui na parte de baixo da fração. Multiplico cruzado. Então, 0,5 é a metade, né? A metade de 18, que é 9. Se vocês quisessem colocar 1 sobre 2, poderia, que 1 sobre 2, né, é a mesma coisa que 0,5. Poderiam fazer assim também, que tá lá também no material que eu botei para vocês, que o seno de 30 é 1 sobre 2. Então, é só substituir na fórmula, multiplico cruzado, vai ficar 2 vezes x igual a 18. 18 vezes 1, que é 18, né? X é igual a 18 sobre 2, que é dividido, simplificando aqui, x igual a 9, tá? Então, essa altura que a gente queria saber é 9. Pessoal, prestem atenção. Quando eu falar em cateto oposto, eu vou usar seno. Cateto oposto com hipotenusa, eu uso seno, tá? Se fosse cateto adjacente, usava cosseno. Então, vamos ver um exemplo aqui agora que é com o cosseno. O número 3 eu não fiz para vocês o exemplo, porque o 3, aquela rampa de acessibilidade, também vão usar o seno. É parecido com essa aqui do 2, tá? Vamos fazer o 4. No 4, eu senti uma escada, né, encostada num prédio. Aqui, no caso lá de vocês, tem um desenho aqui assim, de um prédio, né? Tá? E vocês imaginem lá, tá, pessoal? Um prédiozinho aqui assim, as janelinhas e tal. Aqui é o prédio, tá? Então, tem uma escada. Claro, né? Isso aqui é uma escada gigante de 10 metros, mas não tem problema. A escada está encostada aqui nesse prédio. Ela tem 10 metros. Então, quando eu faço o desenho do triângulo, o que eu descubro? Que esses 10 metros da escada é o que? A hipotenusa do nosso triângulo. Porque ele está aqui, ó. Aqui está o ângulo de 90 graus e ele é o cateto oposto. Desculpa, gente. Ele está lá do outro lado do ângulo de 90 graus, então ele é a hipotenusa, tá? Ele é o oposto, mas não é o cateto. Tá? Então, sempre que tiver esse ângulo de 90 graus, quem é que está lá do outro lado? A hipotenusa, que é a parte maior do triângulo retângulo. Bom, então vamos pensar. Eu quero saber aqui, ó, esse valor do x, que é do lado de 60 graus. Então, eu quero saber, ó, quando tá bem do ladinho do ângulo, vocês pintem o ângulo assim. E eu quero saber esse cateto aqui, ó, esse lado, que está colado ao ângulo. Então, esse é o cateto adjacente que a gente chama. Esse x que eu quero saber, ele é o CA, o cateto adjacente. Então, se eu tenho cateto adjacente e tenho hipotenusa, eu vou usar o cosseno, tá? Então, a gente vai fazer cosseno de 60 igual cateto adjacente, que no nosso caso aqui é o x, sobre a hipotenusa, que nesse caso aqui é 10, tá? Então, isso aí vocês vão ter que memorizar um pouquinho, tá, gente? Cosseno a gente usa cateto adjacente e seno usa cateto oposto. Aí você lembre assim, ó. Ó, quando for cosseno,
não pode ser cateto oposto. Então, não pode ser o cocô, ó. Cosseno não pode cateto oposto. Cocô não pode. Então, o cosseno sempre vai ser K, cateto adjacente. E o seno pode? Pode. O seno, cateto oposto. Tá? Aí, claro, os dois é uma fraçãozinha, né? Os dois é com a hipotenusa. Quando não tem hipotenusa, o que a gente usa? A coca, que é a tangente, tá? Que é o outro exercício que a gente fez. Bom, pessoal, cosseno de 60, quanto é, professora? Vão lá naquela tabela que eu coloquei para vocês aqui, vamos ver se dá para ver. Aqui, galera, ó, 60 graus. Esse aqui é o seno, esse é o cosseno, ó, 0,5, 0,500, não precisa botar esses outros zeros aqui depois. 0,5, então é seno, cosseno e tangente. É 0,5, tá? O cosseno de 60. Então, voltamos para cá. 0,5 igual a x sobre 10. Multiplico cruzado, x é igual 0,5 vezes 10, né? Vocês já estão pensando, tá, é a metade de 10, né? É isso aí, é metade. Então, metade de 10 é 5. Então, 5 metros é a altura do prédio, tá? Desse lugar que a gente está calculando. Poderiam colocar também, assim, né? Em vez de 0,5, eu ia colocar 1 sobre 2, que é o valor de cosseno de 60. X sobre 10, multiplica cruzado, vai ficar 2 vezes x, igual a 1 vezes 10, que é 10. X é igual a 10 sobre 2, simplificando, x igual a 5. Tá, pessoal? Então, o que é mais importante vocês saberem dessas atividades é o seguinte: quando for cateto adjacente e eu tenho hipotenusa, eu uso cosseno, ó. Cosseno uso cateto adjacente, K. Quando for aquele outro exemplo que eu fiz ali para vocês do avião, ó. O que era? Cateto oposto, ó, ele é lá do outro lado do ângulo, ele não tá do mesmo lado, tá lá no lado oposto, cateto oposto. Cateto oposto eu uso seno. Então tá aqui na nossa tabelinha aqui, ó. Seno é cateto oposto. CO. Cosseno, cateto adjacente. E a tangente, que eu já passei outro vídeo, é a coca. Cateto oposto sobre cateto adjacente. Isso é o que vocês têm que memorizar. Saber, né? Não é memorizar, você tem que saber. Que a tangente, quando eu não sei o valor da hipotenusa, a hipotenusa não está envolvida nos cálculos, eu uso tangente. Tá, galera? É isso aí, então. O do 3 eu não vou fazer exemplo do 3, porque o 3 é parecido com esse aqui do avião, tá? O 3 é bem parecidinho com esse aqui que eu fiz agora, que é o da rampa, aquela de acessibilidade, que vocês vão usar também cateto oposto, tá? Um beijão, se cuidem, gente.